estão no sofrimento, os irmãos que estão nas ruas, os irmãos que estão presos, vivendo e convivendo, sofrendo, passa o tempo que enxugue toda lágrima, sangue bom. Como é difícil perder o irmão de fé e no crime até cair. Que tempo passará, por mais que demore um século, não é bom. Como é difícil perder o irmão de fé. Deus, proteja os seus filhos, livrai-nos do perigo, ilumine o caminho. Quantos estão perdidos sem saber como é bom. Se vivemos sem em paz, como é bom, sangue bom. Deus, proteja seus filhos, não deixe eles vagando sozinhos, andando nas ruas sem destino, trombando polícia, trocando tiro. A paz depende da periferia, depende da burguesia, depende de mim e de você, depende da justiça que é contra-ataque. Estamos aqui pra te alertar. O crime não compensa e nunca vai compensar. Se ele compensasse, irmãos viveriam a vida inteira, mas o destino é sempre o mesmo, é caixão, cadeia. Muitos irmãos cresceram comigo, poucos aqui sobrevivem. Os que sobrevivem é porque saíram da vida do crime. Eu cresci com a paz de irmão que hoje aqui não estão. Cansei de ver chegado deitado em um caixão. Nem sempre tem segunda chance, nem sempre rola rebote. Irmão, valorize a vida e não brinque com a morte. O meu nome é Doidão, sou soldado da legião. Eu peço para que Deus olhe por mim, pelos meus irmãos. Eu peço para que Deus olhe por mim, pelos meus irmãos. Deus, proteja os seus filhos, livrai-nos do perigo, ilumine o caminho. Quantos estão perdidos sem saber como é bom. Se vivemos sempre em paz, como é bom, sangue bom. Perdendo a paz de irmão, muito camarada desce. Já vi muito bandidão não chegar aos 17. Me diga que vantagem o mundo do crime te oferece. Sua mãe ora por você todo dia quando escurece. Preocupada, agoniada, nem dorme de madrugada. Será que valeu a pena gritar assalto com as quadradas? Muitos irmãos estão no veneno, no Ciopes de Águas Lindas. Outros com a cadeia vencendo, loucos pra voltar pra família. Suas mulheres. Salve, salve então, pessoal, aqui Cristiano Marques, família Quinto Elemento, começando mais um programa Etnias, todas as etnias em uma só família. Boa noite, pessoal, mais uma quarta aí. Boa noite a todos. Vou apresentar agora nossas convidadas aqui, que já é de casa. Te apresenta. Boa noite, eu sou a Camila, sou de Nova Santa Rita e estou aqui com a família Quinto Elemento. Boa noite, eu sou Solange Laubini, sou de Nova Santa Rita também, estou aqui com a família Quinto Elemento. É isso aí então, gratidão. Vou começar então falando aí para um agradecimento e já fazendo uma constatação, que essa semana retrasada, recebi uma ligação da Bárbara, da RBS TV, onde ela me pedia ajuda para mapear uma comunidade em Canoas que estivesse necessitando de alguns itens, tanto de alimentação quanto na campanha do agasalho para o inverno. Feito isso, indiquei uma comunidade que a gente tem muito apreço, que é da Dona Valderez, que é uma grande parceira dos projetos da família Quinto Elemento, e quero já agradecer a Bárbara, da RBS, o Marquibi também, e a Dona Valderez, por a gente estar fazendo esse intercâmbio aí. Então, por que eu falo isso hoje? Por que eu estou contando esse contexto aí? Porque às vezes a gente consegue ajudar simplesmente fazendo indicações, simplesmente atendendo uma ligação e repassando a tua vontade de ajudar. Então a gente acabou não indo na comunidade,
não tendo que se deslocar, não tendo que fazer nada, simplesmente a gente fez uma indicação. Por quê? Por ter um conhecimento de causa. Então a gente ficou bem feliz, a dona Valderez nos mandou as fotos, receberam cestas básicas, frutas, cobertores, foi bem legal. Então de parabéns Bárbara, parabéns Marquebi pelo apoio aí. Quero fazer mais uma constatação aqui, dizer que no final de semana, domingo passado, agora a gente montou 40 cestas básicas, tá? Com a ajuda do Rotary Club de Canoas, do Rafa Rafuage, da Casa de Cultura Hip Hop de Esteio, do Adriano de Souza Peixoto, de Play, nosso irmãozão, do Luciano Saldanha, da SK Automotive, e da Professora Cristina Moreto. Então esse pessoal aí, gratidão a todos, essas 40 cestas de grande valia para aqueles que estão necessitando. Então a nossa entradinha é essa aí. Quero dar um salve também no Davidson Israel, Doidão Contra-Ataque, Família Contra-Ataque. Salve, esse doidão. Tamo juntão, sabe que a hora que der a gente vai estar junto nesses palcos aí. E somos grandes incentivador e grandes fãs do teu trabalho, do trabalho da Família Contra-Ataque e Raciocina Rap, tá, irmão? Vou te incomodar Abração. no WhatsApp agora, porque eu tenho teu número. Então vamos entrar nas pautas aí, então. Pode falar um pouquinho do teu trabalho, Camila, qual é o teu cargo hoje, o que tu faz e tal, e depois a gente vai para outra convidada. Então, hoje eu venho trabalhando na Prefeitura de Nova Santa Rita, como vocês sabem, já me apresentei no primeiro programa. Mas hoje também estou muito envolvida como articuladora de projetos dentro da Secretaria, fazendo aí articulação entre educação, assistência social, né? Também um pouco de saúde. E então venho numa parceria com a Solange Laubini, nossa secretária de assistência social. E começou tudo com o Rafa, né, Solange? Rafa Rafuagem lá do Hip Hop Alimentação, da Casa de Cultura do Hip Hop em Esteio, aqui, né, na verdade. E o Rafa aí veio através do Dplay, né? Foi um presente aí que o Dplay me apresentou, uma grande pessoa. Começamos com o projeto das gelotecas, falei com o Dplay. O Dplay abraçou a ideia, gostei de ti e me apresentou o Rafa. E eu e o Rafa, a gente foi criando uma conexão assim de amizade, né? De lutas sociais. Né, eu vim acompanhando um pouco do trabalho do Rafa. Infelizmente hoje ele não pôde estar aqui com nós, mas não faltarão oportunidades. E então o Rafa viu uma ação minha juntamente com a CUFA Canoas, pelo SESC, que estava lá a Luciara Batista, né, com aquela live maravilhosa. Eu postei lá o status e o Rafa disse que então teria aí uma quantidade para me destinar para levar a Nova Santa Rita. Então agradeço muito assim o Rafa de coração por tudo que ele tem feito com nós, todos os projetos que ele vem idealizando conosco lá em Nova Santa Rita. Então o Rafa me presenteou com esses alimentos e eu pensei assim, e agora? O que eu faço, né? Para onde que eu vou, com tanta gente necessitando, para onde é que eu vou destinar assim de uma forma mais rápida, né? É assim, pegar e já destinar. Então eu já conheço a Solange, né? A Solange trabalhou comigo na escola, foi professora, tanto que foi professora até do Igor, né? Acho que 3º ano, né, Solange? Foi professora do Igor de matemática, né? Sim. E então a gente já vem num trabalho, já nos conhecíamos e eu disse, vou lá na Solange. Aí a Solange chegou lá na Secretaria de Educação e eu só larguei para ela assim, eu preciso segunda-feira de um carro pra gente ir lá buscar os alimentos. E ela me olhou assim, regalou aqueles olhos assim, e eu disse, vamos lá. E aí ela foi minha parceirona lá, foi até a Casa de Cultura, conheceu lá o espaço do Rafa, que é muito bacana, os projetos dele, ele falou um pouco dos projetos, então a gente levou os alimentos para lá, né, Solange? Bem nessa caminhada. Quer te apresentar um pouquinho do teu trabalho, o que tu faz hoje, da tua trajetória, pra gente entrar no que está sendo feito hoje. Bom, meu nome é Solange Laubini. Sou concursada do município de Nova Santa Rita, sou professora, alfabetizadora e professora de matemática. Trabalhei 7 anos como presidente do nosso Instituto de Saúde. E agora, no início do ano, o nosso prefeito me convidou para ser secretária de Trabalho, Cidadania e Assistência Social. Um baita desafio, né? Ainda mais no período de pandemia, né? Mas que a gente está conseguindo, acredito, conseguindo desenvolver um bom trabalho, né? Como a Camila estava dizendo, né, a gente tem o programa Fome Zero municipal. O nosso prefeito ele tem
responsabilidade muito grande. Então ele assumiu a gestão, a responsabilidade dele no início era a vida das pessoas. Então ele investiu em vacinas, ele investiu o que deu, né? Claro que tem a alimentação. Equipamentos, a nossa testagem no município sai em 12 minutos, a gente sabe se a pessoa está positiva ou não, né? Depois que ele investiu na saúde, ele veio para a área social daí, seria dar o alimento para as pessoas e o microcrédito para os pequenos empresários. Então ele ataca nas duas pontas. E foi assim que surgiu o Fome Zero. A gente tem os critérios, né, que são estabelecidos numa lei, no decreto municipal, e as pessoas passam por uma avaliação do assistente social, né, se enquadrando nos requisitos, e a gente entrega os alimentos. Até a semana passada, na segunda-feira, a gente já tinha somado 12 toneladas de alimentos entregues, né? E entre eles, 1,5 tonelada que a gente recebeu, né, por intermédio da Camila, né, do Rafuage. Já recebemos ele no município também, né? Acredito que vai acontecer o festival, né, no nosso município. Estamos bem empolgados com isso. Vamos falar mais sobre isso. Chamou atenção. Também temos aliado à campanha do Fome Zero a campanha dos agasalhos, né? Também a gente está conseguindo arrecadar, a população assim, se engajou bem nessa questão da doação, né? Porque às vezes a doação ela é complicada, porque tem que ter o entendimento da população, que doar o agasalho não é simplesmente descartar aquilo que tu não quer usar mais. Não, tu tem que doar aquilo que tu usaria também se tu recebesse. Mas o pessoal entendeu bem, assim, a gente está tendo muito poucas roupas assim que não teriam utilidade, né? Tá bem bom de trabalhar. Uma perguntinha, uma curiosidade na real. Como é que é a situação em Nova Santa Rita dos moradores de rua? Se tem um levantamento, de que forma que se combate isso, como se trabalha isso lá em Nova Santa Rita? Na verdade, assim, ó, hoje cadastrado a gente não tem nenhum morador de rua, né? A gente tem uma pessoa que ele se declara morador de rua, mas ele tem casa, né? Então, toda vez que a gente encontra ele na rua, a gente leva assistente social, leva o carro, leva ele de volta para casa, né? Dá a cesta básica, dá o cuidado. Depois de alguns dias ele volta de novo, né? Pra rua, se distancia da casa e volta de novo para rua. Pô, que legal, porque cada vez mais a gente faz o nosso trabalho todo em Canoas, cada vez mais o número vem numa crescente gigantesca, absurda, assim. Então, e são duas situações, tá? Tanto os moradores de rua, quanto as pessoas em situações de rua. Essas pessoas a gente diferencia eles, por quê? Porque eles ainda têm aonde ficar, tem um lugar, mas falta o restante, que é o emprego, que é uma renda. Então, essa pessoa, eles acabam ficando em situação de rua em que sentido? No sentido de ir atrás desse alimento. Pessoas que são... Famílias inteiras, às vezes. E daí, assim, o que acontece? Pessoas do bem. Então, pessoas que têm que buscar um alimento e não tem outra forma. Ou eles têm um trabalho, ou eles não têm o alimento. Então, essas pessoas, sabendo que tem essas pessoas que fazem projetos, que levam roupas, que levam cesta básica, que levam marmitas e tal. Então, esse pessoal, eles são em situações de rua. Esse pessoal vai para determinado local, que sabe que o pessoal entrega e tal, e pega essas coisas. E o número cresceu muito. Muito. Até me espanta saber que Nova Santa Rita, porque a gente sabe que ela tem uma extensão bem grande de área territorial, mas a gente sabe que ele vem crescendo também na questão da população. E ao mesmo tempo, hoje não se mapear moradores de rua é uma grande vitória, uma grande conquista e um grande exemplo a ser seguido. Porque a gente sabe que... um exemplo, a gente sempre sai da rádio aqui na quarta noite, a gente para no primeiro sinal que tem aqui, sempre tem 2 rapazes. Quando a gente dobra de lá pra cá, sempre tem. E são moradores de rua. Então a gente sabe que isso aí tá espraiado. Isso aí não vem de agora, vem de muito tempo. Então eu acho que é bem bacana. Querem falar um pouquinho mais dos projetos? Claro, eu até vou comentar essa tua fala, Cristiano, que é bem importante a gente ter essa visão, né, da família ou do morador de Nova Santa Rita em situação de rua, porque é muito fácil tu passar por aquela casa e ver que tá abandonada e tu dizer assim,
né? Alguém deve estar olhando, um vizinho, alguma coisinha, e às vezes não. Às vezes quem está do teu lado, às vezes não enxerga a situação do vizinho que está assim, né? A gente tem uma situação lá em Bertcírio que eu venho ajudando e que os vizinhos meio que de venda, sabe? Então acho muito importante esse trabalho. Hoje nós não temos moradores de rua, mas Nova Santa Rita é a segunda cidade que mais cresce na região metropolitana. Então eu acho que isso é um cuidado, né, Solange, que a assistência social está trabalhando bastante. Dos projetos, então, a gente está aí com o Rafa alinhando, né? A gente já vem aí quase há um mês, né, Solange? Alinhando a questão do Festival Cuida Natura, né, que teve a primeira edição em São Leopoldo, com apoio aí da Prefeitura de São Leopoldo, com a Ari Vanazzi, a Secretaria de Cultura deles, a questão do Ministério do Trabalho. Então a gente, na verdade, nós não, né? Eu me interessei pela ideia do Rafa, achei bem bacana. E é o maior festival da América Latina. E é um desafio para nós, enquanto Nova Santa Rita, com 29 mil habitantes, levar esse festival tão grandioso para uma cidade pequena e ainda considerada meio rural, né? A gente tem muitas pessoas em questão de meio rural e Nova Santa Rita agora que está se urbanizando em questão da concentração no centro, né? Então a gente está fazendo esse resgate, fazendo aí pesquisas para poder trazer o festival. Em questão do interesse do público, né? Porque não adianta a gente levar algo que a gente quer, mas o público não quer. Não é aquilo que o público espera. Não é interessante para o cidadão. Então, Nova Santa Rita, o que acontece, Cristiano? Eu já moro lá há 21 anos, né? Vou fazer 22 anos de Nova Santa Rita. E eu nunca tive essa oportunidade, dessa ideia do festival. Eu, quando adolescente, nós não tínhamos esse acesso a um parque de lazer, né, uma atividade dirigida aos adolescentes, uma pista de skate, uma casa de cultura que hoje nós não temos em Nova Santa Rita, um espaço que faz muito pouco tempo que a gente tem, isso, praça. Não tinha nem praça. Pô, que legal. Pra gente ver o quanto isso é diferente, quanto essa abordagem é diferente para os jovens. Levar esse festival é um legado para a juventude, para dizer que eles podem ter ideias, podem se expor e até colocar para nós, enquanto órgão público, que eles gostam, né? Porque nós carecemos disso na cidade, né? Ter esse olhar para a juventude. Saber que se eu levar esse festival, quantos vão se interessar pelos seminários, pela música, sabe? Um workshop, uma oficina. Isso, pela cultura, porque é muito mais fácil eu ficar na rua, sem fazer nada, sem ter uma base, né? Eu vou ficar ali porque o caminho às vezes parece ser mais fácil. Mas eu quero levar essa ideia para Nova Santa Rita para mudar isso. Eu sei que talvez o caminho seja fácil, mas também ele pode ser perigoso. Então por que não ir para esse lado, entendeu? Pode ser um pouco mais demorado, pode ser um pouco mais trabalhoso, mas lá na frente tu vai colher os frutos daquilo que tu tá plantando. É isso que eu acho que os jovens em Nova Santa Rita hoje devem ver, ter esse olhar. E o órgão público também, ter esse olhar voltado para o jovem para poder resgatar eles. Isso é bacana. Isso é bacana até mesmo no sentido de que o que acontece, tá? O pessoal, principalmente o jovem, tá? O jovem, ele enxerga, digamos que seja um tabu. Falar em órgão público para um jovem se cria um tabu. A gente não. Então, aí o que acontece? O órgão público, a prefeitura, a Secretaria de Cultura, Assistência Social, esse pessoal fazendo uma linha de frente. Pô, mas o pessoal da prefeitura que fez esse festival foi o pessoal da prefeitura. Pô, a gente pode fazer também. Então aí aparecem líderes, aparecem pessoas dispostas, a gente garimpa talentos. Então é assim que se caminha. O caminho é esse. O caminho é esse. Para se mudar as coisas. Eu falo isso porque um exemplo, tá? Que nem eu falo pro pessoal que eu venho da cultura hip hop desde a década de 90, tá? Então eu fui acessar um órgão público há 10 anos atrás. Por quanto tempo fiquei sem acessar um órgão público? Será que o tabu? Simplesmente esse tal desse tabu que vem se quebrando ao longo do tempo em diversas gestões. Hoje as gestões, a Secretaria de Cultura ela se faz bem mais presente e é fundamental. Tanto a cultura quanto a educação, assistente social, isso é de extrema importância. Porque a gente pega os líderes dessas comunidades, ou aquele moleque que tem um interesse, aquele moleque que tem um carisma dentro das comunidades,
e eles são agregadores. Eles fazem movimentar a coisa. Então a gente precisa mapear, buscar e abrir espaço, fazer que eles cheguem até a gente. Mas para eles chegar até a gente, eles têm que estar se sentindo à vontade. Eles têm que ter um espelho, uma referência. Como é que eles vão nos ter como referência? A gente tem que fazer alguma coisa. Um festival, uma live, uma distribuição de cesta básica, uma distribuição de alimento, uma geloteca, entendeu? Então a gente tem que ter esse algo, porque o jovem em si, ele não vai chegar e vai acessar uma prefeitura, ele não vai. Então tem que acontecer coisas nesse meio tempo. Pode ser por uma geloteca, pode ser por um festival, N coisas, mas as coisas têm que estar acontecendo. Esse é o fundamental de uma gestão pública, se ter várias secretarias. Por quê? Porque cada uma ataca de um lado. O atacar no sentido de construir, de mudar. Então, e eu acho que cada vez mais o gestor público, ele tem que se adaptar. As coisas mudaram. Hoje as coisas são muito pela internet, são muito digital, é um mundo totalmente global e digital. Então o gestor público, ele tem que se adaptar a isso. Mas se adaptando a isso, ele tem que, passando a pandemia, a gente tem que levar isso aí para a rua. A gente tem que estar junto da comunidade, a gente tem que mapear essas comunidades, buscar os líderes, porque eles nos dão o caminho. Então hoje a gente chega dentro das comunidades, aquela pessoa nos fala, aquela ali não precisa, aquela ali precisa, essa tem 10 filhos, aquele tem 2 e tal, e a gente vai construindo um caminho, vai construindo um caminho. Então eu acho que é mais ou menos por aí, mas eu venho acompanhado bastante trabalho de gestores. Hoje eu me interesso sim pela política no sentido de aprender, de olhar, de observar, até mesmo porque eu tenho falado há algum tempo aqui para a gente poder cobrar. Porque se a gente não tiver nem aí para nada, como é que a gente vai cobrar? E a gente tem o direito, a gente deve, é um direito e dever da gente cobrar o órgão público, porque eles estão ali para nos servir. Então a gente tem que fazer isso. Mas também, será que é certo só a gente cobrar e não fazer nada? E não tentar ter um diálogo? E não, Camila, será que a gente não poderia fazer isso? E de repente tu me estender a mão, vamos fazer isso, Cristiano. Então é essa interação que a gente tem que ter. O cidadão com o órgão público e vice-versa. Então a gente vai, então daí se constrói um mundo melhor, com saúde, com educação, com assistência social, com cultura, com lazer. Acho que é mais ou menos isso aí, né, gurias? Vocês estão quietinhas hoje? A gente tá tímida hoje. Na verdade, eu não tava muito bem, né? Então não ia nem vir na rádio hoje. Mas não quis perder, eu gosto muito da Fita da Quarta. E tô ouvindo, né? Eu gosto sempre toda quarta, é um bate-papo diferente, é algo diferente, né? E é muito legal. Eu sou uma pessoa que gosto muito de Santa Rita, né? Eu frequentei bastante Santa Rita, Santa Funda, lá nos sítios, nas chácaras, quando eu era mais nova. Eu fazia parte de uma banda, eu ensaiava lá então no sítio, eu gosto muito de lá, sempre achei uma cidade meio limpa, assim, bem interior mesmo, como vocês falam, assim, e eu gosto muito, acho bem bacana, toda vez que vocês vêm aqui o que vocês falam da gestão do que está sendo feito lá é bem bacana. É um crescimento bacana, bem bacana, positivo. E é o que a gente espera não só para Santa Rita, mas para Canoas, para Esteio, Sapucaia, para todos os lugares, né, que tem uma gestão pública que faça acontecer, que faça a diferença, porque entrar lá, ganhar o dinheiro deles e tá nem aí pro povo é bem fácil, né? Então é bem bacana. Então, parabenizar, né, o trabalho de vocês, ser bem bacana mesmo, ver que tá acontecendo, que estão fazendo a diferença, isso é bem legal. Eu quero dar um beijinho. Quero mandar um beijo aí pra minha filha Stephanie, que tá assistindo com a minha mãe, Dona Eloí, com o Murilo, a Marjorie e o meu genro Matheus. Beijo, Stephanie. Isso. Então tá, é isso aí, beijão pra vocês, amo vocês muito, muito, muito mesmo, tá? Lili, vai nos comentários? Peraí que o meu negócio atualizou aqui, e aí eu não tenho todos. Tu quer? Eu tenho. Peraí, eu tenho. Isso aí, vamos dar um salvão. Quero mandar um abraço aqui pra Rochelle Geraldo. Beijo, querida. Ela mandou boa noite, meus queridos. Galera do bem, amo vocês, Quinto Elemento. A gente também te ama. Beijo. A nossa Vanessa da CUFA. Boa noite, família Quinto Elemento. Boa noite, Vá. Boa noite. Quinto Elemento e CUFA, todos juntos. Uma família só. Nosso amigo de Play. Salve. Um abraço. Daiane Silva de Oliveira botou parabéns pelo programa. O nosso amigo Henrique Martins de Freitas está assistindo. Antes disso, o Doidão também botou 2 comentários, mas o meu não aparece aqui.
Não tá aparecendo pra mim. Agradecendo por mais. Ficou muito contente de ouvir o som dele aí na rádio também. Mandou, ainda mais tocado pela família Quinto Elemento. Ele ficou bem contente. Gratidão. Um abraço pra ti aí, doidão. Essa Salve, música é doidão. nosso hino. Deixa eu ver onde eu tava. Juliana da Silva, beijo, Ju. Beijo. Daí, deixa eu ver. A Stephanie Paulo Lima mandou um joinha. O Tom, família Quinto Elemento, esse Ô, trio Tom. são um exemplo. A gente te adora, Tom, estamos com saudade. Nosso Papai Noel. Olha o churrasco. Olha o churrasco, tá devendo, hein? Dona Eloy Marques, beijo, vovó. Beijo, vovó. Matheus Souza, boa noite, parabéns pelo programa. Salve. Aí tem aqui o comentário para a secretária Solange. Está de parabéns pela gestão de assistência social de Nova Santa Rita. Um abraço, Matheus. Sei que tu é aí, ó, é um parceirão aí conosco nos programas. Tá sempre indo pra lá e pra cá comigo e com a Solange aí, buscando forças pra nós. Daiane Silva de Oliveira colocou assim, ó, a sociedade também precisa se mobilizar com certeza. A partir da porta de entrada do Executivo. Parabéns a esse programa que fomenta essa iniciativa. Obrigada. Posso fazer uma perguntinha então? Vamos lá. Quero escutar um pouquinho a tua voz. Vamos lá. Muito bom. Como é que tu almeja até o final dessa gestão, assim? Qual é o teu digamos que teu sonho, tua realização profissional dentro dessa gestão agora, na assistência social? Qual é o grande desafio também? Assim, hoje eu ainda estava comentando com uma pessoa, né? A gente começou nessa questão social num grupo de rua, né? Associação de rua de moradores da minha rua. Eu moro numa rua sem saída, uma rua pequena. A gente começou a fazer jantas e a gente pagava sempre um valor a mais e fazia caixinha. E no final do ano, um dos moradores se vestia de Papai Noel, a gente comprava presentes. Eu era professora de uma escola alfabetizadora, eu pedia para as crianças daquela comunidade, uma comunidade bem carente, ali pro lado de Sangafunda, fazerem as cartinhas pro Papai Noel. Eu recolhia as cartinhas na escola e os moradores, a gente pegava as cartinhas e ia entregar os presentes, né? Hoje eu ainda comentei com o Papai Noel, né? Eu disse, olha, Todo mundo tem seu Papai Noel. eu continuo o nosso trabalho, né? Porque daí a gente acabou, né? Todo mundo segue a sua vida, né? E foi indo, foi se dispersando, o grupo foi diminuindo e a coisa foi, né, tomando outro rumo. Eu e meu marido seguimos nessa área social. Nós fundamos o Lions Club lá em Nova Santa Rita, né? Na pandemia agora a gente não conseguiu sustentar o clube, né? O grupo era muito pequeno, né? E com a pandemia muitos empresários tiveram que fechar seus negócios, né? Então o clube acabou se extinguindo. Mas nós fazíamos também essa arrecadação de alimentos nas portas dos mercados, né, nos sábados, para fazer a entrega para o padre, né, e também os brinquedos para as crianças. Então, assim, vir para a assistência social agora é a continuidade desse trabalho que começou lá em 2005, né, auxiliando, ajudando. Claro que a assistência social não é só entregar para as pessoas, né. O nosso objetivo ali à frente da secretaria é também o desenvolvimento. Então, a assistência social, ela tem envolvido o trabalho, né? A Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social. Tem o Cine junto. Nesse momento da pandemia, a gente conseguiu abrir, nós estamos com mais de 1.000 vagas de emprego abertas desde o início do ano, né? Não são abertas hoje, mas foram abertas ao longo desse período, né? Numa tacada só, a gente conseguiu abrir 700 vagas para o parque logístico, né? Nova Santa Rita está crescendo muito, está vindo muita empresa. Então, assim, a gente vê que a gente está conseguindo colocar as pessoas, aquilo que tu falou, né? Pegar a pessoa que não tem condições, dar um emprego para ela, para que ela consiga ir se desenvolvendo e daqui a pouco voar sozinha. É né? verdade. Na verdade, o nosso principal objetivo é o desenvolvimento dessas pessoas. A gente faz o acolhimento, a proteção, enquanto a gente desenvolve, né? Temos um programa agora como meta do segundo semestre começar os cursos de capacitação do Cine, né? Para que a gente consiga capacitar esse desempregado, né, que não está conseguindo a vaga, para que eles tenham a recolocação no mercado de trabalho. E daí depois consiga o sustento para sua família, né?
porque a gente sabe hoje que muitas das vagas que se abrem acabam não sendo preenchidas por falta de qualificação do pessoal. Sim. Então o pessoal precisa do emprego, o emprego tem um emprego, mas a pessoa não é qualificada para essa vaga, então acaba sendo um empecilho. É muito importante isso aí. O sonho da família Quinto Elemento é esse também. A gente sempre fala que hoje a gente dá o peixe, mas a gente quer ensinar a pescar, e a gente vai chegar nesse ponto que a gente vai conseguir sim, no mesmo segmento, ter essa casa do hip hop, ou ter essa casa de cultura, ou ter essa casa de assistência social, onde a gente possa também qualificar, ajudar com advogado, sabe, encaminhar cada um com o seu problema, sabe. Então a gente vai trabalhar nisso aí, esse é o nosso sonho, e é fundamental, não se tem outra saída se não a gente qualificar essa pessoa, qualificar esse indivíduo, esse homem, essa mulher, esse jovem, para poder caminhar sozinho, para daí a gente poder sair um pouco só do assistencialismo, né, Paula? Para a gente poder... O desenvolvimento da pessoa. Isso é fundamental. Então a gente sabe o quanto é importante. Bacana a tua fala na questão das vagas, isso vem se fazendo, e a gente vem acompanhando. A gente agora há pouco teve numa empresa transportadora em Nova Santa Rita ali. Daí a gente fez uma visita e tal, e o rapaz ali, um dos gerentes, estava nos mostrando e falando aqui, a gente tá só aumentando. Só tá aumentando, então, e a gente sabe que isso gera vaga de emprego, e emprego é fundamental hoje em dia, ainda mais em pandemia, né? Lili? Eu queria mandar um parabéns pro prefeito Rodrigo Batistella, porque cada vez que as meninas vêm aqui, é uma chuva de ideias, uma chuva de projetos, e eu acho muito importante isso, um gestor público se preocupar e olhar para o cidadão, porque muitas vezes eles olham para tudo, mesmo menos para a necessidade. Então fazem uma cortina de fumaça ali, eles mascaram a necessidade do cidadão, e para dizer que estão fazendo bonito. E cada vez que vocês vêm aqui, vocês trazem coisas concretas e que realmente vão ajudar aquela pessoa que está em vulnerabilidade, enrolou aqui, porque tu cadastrar a pessoa, né, num sistema de assistência social, como funcionam os CRAS hoje em dia, e às vezes a gente chega lá e aquela pessoa até tem um cadastro lá, mas não chega o recurso para aquela família que está precisando, para aquela mãe que precisa de um leite para uma criança, não funciona. Então, tu tem que fazer um sistema de assistência às famílias que dê segmento, que dê um norte para aquela pessoa seguir, né? Que abra esses cursos para a pessoa se qualificar, poder buscar um emprego com qualidade, porque hoje em dia muita gente está vivendo, não desmerecendo, mas está se virando com a reciclagem, ou está trabalhando a menos daquilo que realmente necessita para poder manter a família, né? Então, parabéns para a gestão de Nova Santa Rita. Fecha na ideia, porque a gente já teve algumas presenças aqui do pessoal dos órgãos públicos de Nova Santa Rita. A gente vem acompanhando, tá bem bonito o trabalho, todas as nossas conversas foram interessantes, e que sirva de exemplo para outros gestores aí espalhados aí por esse Rio Grande afora, e não só pelo Rio Grande, pelo Brasil, né? A gente sabe, eu sou um crítico ferrenho da política como um todo, né? Às vezes a gente tenta se aproximar, mas daí daqui a pouco, por que acontece, tá? Falando como cidadão, tá? Eu sou um cidadão comum e tal, então eu quero acreditar, e às vezes eu chego junto, eu compro a ideia, mas esse gestor vem, e às vezes o gestor vem, chega até a mim, vou falar assim no português, fala bonito, e depois nada acontece, tá? Então eu tive exemplos esse ano, tá? Na gestão ali em Canoas, algumas pessoas nos procuraram, se aproximaram, falaram bastante, nada aconteceu. E pegando a fala da Lili, tá? A gente chegar aqui e a gente falar, tá? É simples, a gente pegar e a gente falar. Eu sempre dizia assim, ó, eu costumava dizer assim, ó, quando eu vinha, da época que eu cantava o meu hip hop, eu dizia assim, ó, subir em cima do palco e tu cantar é muito simples. Eu quero ver tu ser lá embaixo.
embaixo do palco. Tu ser respeitado dentro das comunidades, tu ser aceito dentro das comunidades, tu ser exemplo para várias crianças. Senhoras idosas que não gostam de hip hop te respeitar. Não pela tua música, mas pelo que tu é fora do palco. Então, isso sim é ser de verdade. Então, o falar, é que nem o Brau diz, falar até papagaio fala. Mas e o fazer? É verídico, é verdade, a gente realmente faz. Então, a fala da Lili é bem verdade. Nas comunidades aqui em Canoas, tá? A gente sabe que a gente tem o CRAS, a gente tem muito cadastro de assistência social via CRAS, mas que hoje, na minha percepção de cidadão, não funciona. Não funciona. Amém que tá dando certo em Nova Santa Rita, que continue assim e que sirva de exemplo para Canoas, hein? A gestor público de Canoas, não por nada, tá? Tá feio, essa é a minha opinião, tá? Então eu acho que é mais ou menos isso aí, tá? Porque falar é que nem o Brau disse, é papagaio, mas e o fazer? Então vamos fazer, não custa nada, né? Vamos fazer, né? A votação passou aí, tava muito bonito, né? Agora tá feio pra caramba, né? Vamos lá, né? Tamo de olho aí. Mandar um abraço pro nosso amigo Chapinha. Beijo, Chapinha. Salve, Chapa! Deise Silvana colocou aqui: parabéns, secretária Solange, pelo excelente trabalho em frente à SMTCAS de Nova Santa Rita. A Daiane colocou aqui mais uns parabéns aqui, agradecendo a nossa amiga Carmen Ambrósio. Beijo, Carmen. Beijo. A vovó botou aqui: boa noite, a Marjorie e o Murilo estão pedindo um beijo especial só pra eles. Beijo, Marjô. Beijo, Murilo. O pai ama vocês Beijo. muito. Ó, Marjô, Murilo, coração do pai. E essa pessoa que comentou aqui eu nem conheço, que é o Igor Tchel. Ele mandou: boa noite, família Quinto Elemento, abraços a todos. Salve, prazer, Igor, satisfação. Beijo, amor. Te amo. O de Play colocou aqui: grandes falas, Cristiano, temos que cobrar. É isso aí, irmão. Cobraremos. Essa é a nossa parte, né? Direitos e deveres, né, irmão? Mas eu vou te perguntar de novo. Deixa eu fazer um link com a fala que tu fez das tecnologias, do momento da pandemia, que a gente tem que se adaptar. O Cris gosta de falar assim, sabe? Bastante. Não vou perceber. Nós fizemos isso no Cine. O Cine, na verdade, ele tinha uma característica o quê? A pessoa vem, faz a entrevista, né? Recebe a cartinha, vai para vaga de emprego. Com a pandemia, bandeira preta, o que a gente teve que fazer? Não fechamos as portas, né? Colocamos uma estação de trabalho, o empregador lá na sua empresa, o candidato aqui no Cine com a gente, se não tivesse acesso à internet, fazendo a entrevista virtual. Foi o primeiro Cine que teve essa ideia, essa iniciativa de conseguir fazer as entrevistas virtuais. Tanto em grupo, claro que num grupo de 4, 5 pessoas, para manter o distanciamento na sala, né? Quanto as entrevistas individuais. Foi uma maneira que a gente teve de ajudar as pessoas a conseguir chegar nessa vaga. Então eu, como cidadão, não posso deixar de falar, tá? Vou pedir que essas coisas que vocês, esses trabalhos que vocês vêm desenvolvendo em Nova Santa Rita, que caiam muito na rede social, que caiam muito, que vocês falem, que vocês mostrem, que divulguem, para servir de exemplo, porque é muito importante. Eu, como cidadão, quando tu tá falando aí agora, como tu falou, eu fico feliz. Eu fico muito feliz, porque eu sei a necessidade, todo mundo sabe a necessidade. Aquele pai de família desempregado, pô, ele na pandemia já tá desacreditado. Daí veio essa pandemia, bandeira preta, tudo fosco, tudo horrível. Daí o Cine Nova Santa Rita vai lá e inova. Pensa, inova, dá um jeito de fazer. Então isso tem que estar na rua, isso o pessoal tem que saber. E esses exemplos não é feio copiar. O bom exemplo, ele é seguido, ele não é copiado, ele é seguido. Então tá aí, ó, bom exemplo de Nova Santa Rita, uma gestão que realmente vem fazendo. Eu, se tiver que cobrar, eu vou cobrar. E se tiver que elogiar, eu vou elogiar. Esse é o cidadão de verdade. Então, estão de parabéns, muito bacana. E a gente que anda bastante nas comunidades, aí a gente vê tanto, né, tanto jovem, tanto adolescente na rua. Infelizmente, a gente tá vendo que não tá indo por um caminho bom, que não tem recurso também para seguir outro caminho. O pai e a mãe não tem muito o que fazer, já estão preocupados porque estão sem emprego, porque não estão conseguindo pagar conta, porque não estão. Então, tipo, é difícil, sabe? A gente vê e tem que focar nos jovens, tem que focar nas crianças, eles são o futuro, gente. Se não tem um recurso para eles
sabe? Uma escola que te ensine, que te dê. Hoje para te fazer um curso de computação é muito caro. Hoje para te fazer um inglês ou alguma outra coisa que te leve para algum caminho, é tudo muito caro. Quem tá na comunidade não tem condições disso. Às vezes nem de pagar uma passagem, né? Não tem, exato. Absurdo então, o preço. E daí, tipo, a gestão pública, se não faz, quem tem que fazer são eles que estão ali, tem que olhar para esse lado, e porque sabe que aquilo ali é o futuro. Mas depois que tiver idade para votar, vão querer o voto, né? Eu até ia comentar isso agora, deixando na tua fala. O que a gente tem que ter visão hoje como gestores e como estar dentro de um órgão público. Muitas vezes a gente abre Facebooks de prefeitura e vê ali uma enxurrada de coisas lindas. Não, e também que não acontece. De jovens colocando pau, que não sei o que não é assim, mas que também não conhece o trabalho da prefeitura. O jovem hoje não chega para nós no órgão público porque não sabe dos seus direitos. E também não sabe dos seus deveres. Eles estão, vamos dizer assim, abandonados por isso, pelo conhecimento. Eu já vinha com esse trabalho com a Solange de levar o olhar de um legislativo, de um executivo, de como que funciona a prefeitura e quais os meus direitos dentro desses órgãos, né? Pra gente não ficar levando pau no Facebook, né? Como a gente diz. Porque eles têm que entender como funcionam as coisas. Até que ponto eu posso ser assistenciado pela assistência social? Até que ponto a educação pode me dar base? Quantos projetos? Também falta um pouco disso, de levar a informação para os jovens. De dizer saber assim, como funciona. Assim funciona, vamos de mãos dadas, sabe? É muito fácil. Tem muitas vezes formações para os jovens lá no Cine. Vai abrir capacitações, mas ele tem que saber que existe. E se ele não tem acesso a isso, ele nunca vai chegar para nós. E ele vai continuar na rua. E é isso que a gente não quer, essa é a minha visão. E enquanto eu estiver em prefeitura, pode ser em qualquer lugar. Eu posso estar, sei lá, numa secretaria de esporte, onde me colocarem, mas eu sempre vou ter essa visão. E esse vai ser o meu trabalho. Sempre, porque eu vejo isso, a necessidade do jovem entender que ele pode acessar esses direitos. E não só ficar na rua e dizer, ninguém está olhando para mim. Não é assim. A prefeitura tem que fazer esse trabalho de um olhar diferenciado do jovem. Capacitar ele, resgatar ele da rua. Porque dizer que o jovem está na rua é muito fácil. Mas tu tem que ir lá, tu tem que resgatar, tu tem que ganhar a confiança dele. Porque é assim, porque os jovens hoje em dia, eles têm tu como espelho. Então, se tu dá o exemplo para eles, eles vão te seguir. Tenho certeza. Uma pergunta na tua fala, então. Assim, ó, o que acontece? Agora eu fiquei na curiosidade. É uma pergunta já como uma sugestão e para tentar entender. Por que a gente não... será que não daria para adaptar, a gente botar tipo num currículo escolar, nem que fosse o mínimo possível, tipo uma gestão pública? Sabe por quê? Porque daí a gente pegaria aquele jovem ali, tipo do ensino, vamos botar ali eu não sei como é que é o 4º ano, digamos assim, para cima. Até se formar no ensino médio, digamos assim, ou até acabar o fundamental, a gente falar um pouquinho sobre gestão pública, direitos, deveres. Será que não seria bacana? Porque realmente fica muito vago. O jovem, ele é tabu. É tabu. Política, gestão pública é tabu pro jovem. Então, será que a gente não conseguiria quebrar esse tabu, levando isso aí, como o sexo já foi tabu, isso foi para dentro das escolas? Será que a gente não conseguiria mudar isso aí para eles se interessarem, entender, compreender direitos e deveres por um pedacinho que fosse para dentro das escolas? Hoje nós temos o projeto de lei, né? Já foi aprovado, que é o Parlamento Jovem, né? Que é um pouco do que acontece na Câmara de Vereadores para dentro das escolas, né? A Solange pode falar um pouco mais sobre o projeto, né? Eu tenho um diretor na secretaria que tem o sonho de fazer esse Parlamento Jovem virar realidade, né? Que é fazer o jovem entender o que se faz dentro do Poder Legislativo, como ele é formado, como ele funciona, né? Ter pelo menos uma mínima ideia, né, do funcionamento do sistema,
de como é um projeto de lei, de como é votado, o que os vereadores fazem, o porquê de estar ali, o que acontece dentro de uma Câmara de Vereadores, o que é colocado em pauta, o porquê que é importante a presença da comunidade dentro da Câmara de Vereadores, né? Porque hoje a gente abre uma sessão, claro, em pandemia está online, mas antes eu já vinha, hoje nós temos o plenário Milton Amorim, mas eu sou daquela época que é onde é o IMAS agora, que era uma casinha bem pequena e eu tinha 5 ou 6 anos, eu ia nas sessões da Câmara com meu pai. E eu vi assim, câmaras lotadas. Hoje em dia há um desinteresse das pessoas em saber o que estão fazendo por nós, porque a Câmara de Vereadores é a casa do povo. É lá que tu vai saber o que está sendo feito, os projetos, as iniciativas, tudo tem que passar por lá. E isso é uma coisa que nós temos que mudar no pensamento das pessoas. É saber aonde tu vai procurar e o que está sendo feito. Mas pós-pandemia eu tenho novidades para a Câmara de Vereadores de Canoas. Pós-pandemia já venho trabalhando bastante. O que é vazio vai ser cheio, pode ter certeza. Já venho trabalhando isso aí com as comunidades, com o pessoal, porque o que ela falou é a casa do povo. Então se é a nossa casa lá, a gente vai estar, pode ter certeza. Mas bacana isso aí. Bacana, eu queria muito que o jovem... E sabe por quê? Porque quem sabe a gente não está formando novos políticos. Uma geração, de repente, porque... até com inovação. Alguém vai ter que substituir a gente. Com uma visão diferente, com uma política diferente, porque as coisas mudam. E mudam muito, tá muito acelerado tudo. Pô, e esse jovem que de repente está desinteressado, daqui a pouco se descobre. Pô, mas que legal isso aí, que legal ser um vereador. Que legal ser uma secretária, tu entendeu? Então a gente não pode também ter aquele olhar, aquela visão crítica. Ah, não, político não, Deus o livre. Política faz parte das nossas vidas. É fundamental nas nossas vidas. Então é bacana ter esse olhar e é bacana a gente... Começa por aí, pelo parlamento jovem e tal. Daqui a pouco já vira uma mini matéria dentro das escolas. E quem sabe a gente extingue esse tabu aí. Não mais vai ser um tabu política. E eu acho que sim, o cidadão e o órgão público, o gestor público, a gente tem que caminhar de mão dadas. É muito fácil a gente criticar, mas eu acho que é o lindo se a gente ouvir, conversar, porque o diálogo é fundamental. Se a gente conversar e sabe, pô, mas ô Camilo, o que vocês estão fazendo? A gente está fazendo isso, eu acho que é bacana isso. Porque às vezes numa conversa se cria uma ideia. Que eu posso... a gente está conversando e eu, que legal isso aí, vou levar para mim isso, e tu leva para ti isso e tal, e assim a gente vai. Então é uma interação. Mas eu vou fazer para ti a mesma pergunta que eu fiz para ela. Qual o maior desafio para ti nessa gestão em Nova Santa Rita hoje? O desafio, bom, eu acho que desde o começo foi um desafio. Nós entramos assim numa gestão nova e período pandêmico foi tudo novo para nós, então a gente pensou muito nessa questão do como fazer, né, como levar, porque parou tudo, né, como fazer uma gestão para o povo sem conseguir muitas vezes ir até o povo, né. A gente tem aí bastante iniciativas, até vou mandar um beijo aqui para o Alan Cardoso, que é o nosso diretor lá da comunicação. Ele vem fazendo um trabalho, né, Solange, muito bacana dessa questão das mídias da prefeitura, né, vem divulgando os nossos trabalhos, porque eu acho interessante, como tu falaste, levar essa divulgação, né, de exemplo, de levar para a comunidade o que está acontecendo dentro da prefeitura, né, e eu almejo assim, eu entrei, o Rodrigo me deu essa oportunidade, agradeço até hoje pela oportunidade que ele me deu, ele me viu, né, e me resgatou e me colocou no lugar, e eu fiz dessa oportunidade que ele me deu uma coisa grandiosa, eu vi que poderia ser feito muito mais aonde eu estava, né, não era somente chegar numa secretaria, ficar sentado numa cadeirinha e ir embora, não é assim. A gente tem que ter esse horário. E eu, tive a oportunidade e agora estou fazendo. Eu acho que dá para fazer muita coisa, Cristiano. Se tu souber planejar, se tu souber chegar aonde tu quer, sabe? Ter esse olhar com cuidado, com carinho, eu acho que dá para fazer muita coisa, sabe? Saber aproveitar as oportunidades que se abrem. E eu quero direcionar muito isso, meu olhar hoje é para a juventude, é para as crianças. Eu, como educadora, eu sempre vou ter esse olhar, né? Não também com as pessoas, porque a questão cultural também envolve todo mundo, né? Se eu falar para o teu filho assim,
é bacana isso, um teatro, um cinema. Eu tenho certeza que ele vai chegar em casa e vai dizer, pai, vamos, entendeu? Vamos no teatro. Ele vai falar. Isso mobiliza a família inteira. Se tu plantar uma sementinha, ela vai dar muitos frutos. E como marca, né? Porque a minha filha minhas 2 filhas foram no teatro com a escola. E isso é bem raridade, assim, mas elas acabaram indo no teatro. E elas até hoje, elas passam na frente onde foi o teatro e toda vez elas falam, aqui foi o teatro, elas não esquecem, porque eu fui quando criança num teatro e aquilo marcou a minha vida. E eu lembro até hoje desse teatro, que eu tenho um sonho de refazer esse teatro com as crianças, né? De tanto que esse teatro marcou minha vida, é bem legal. E isso é bacana, mas pra te ver, pegando o teu gancho, dias atrás agora, nossas crianças estão tudo em casa há um bom tempo, né? E daí a gente transitando ali em Canoas, a Paola mora no Guajubiras, hoje na Estância Velha, e a gente na São Luís. Então a gente está sempre nesse deslocamento aí, né? E as crianças viram que tinha um parque na Boqueirão. Mas também escutaram um avião passando do circo. Daí foi aquele dilema, o parque ou o circo, o parque ou o circo. Daí eu disse pra eles, eu prefiro o circo, por quê? Por causa que as vó queriam ir junto. As vovós queriam. Então, as crianças foram no circo, partiu das crianças, mas as vovós foram junto. Então, é aquilo que tu falou, tu pegou a família, os dois extremos. Os mais novinhos, os mais pequenos e os mais idosos. Então, cultura. E ali estava a família inteira. Vó, 3, 4 gerações unidas dentro de uma área cultural, que era um circo. Então, ó que lindo que é isso aí, ó que bacana que é isso aí, e ó qual importante que é isso aí. Né? Um momento único, mágico e marcante, porque fica. Então, isso é bacana. Quer chegar em algum comentário, Lili? Vou ler aqui. Mandar um abraço pro nosso amigo Vitor Longaray. Os Longaray, o Caco, né? Porque a gente é da família agora, né? O Caco Longaray está assistindo também. Um beijo. Queria mandar um beijo pra ele. Semana passada eu vi, escutei a entrevista dele e achei muito bacana o que ele faz, a história de vida dele. Um beijo pra vocês. Linda. Mandar um beijo pra tia Hilda aqui, ó. Esse trabalho que vocês estão fazendo é verdade. É muito lindo. Deus sempre abençoe vocês a todos. Beijo, tia Hilda. Aqui o Cebola de Oxalá comentou aqui que mandou parabéns pelo programa, a gente agradece, que é um importante tema, cidadania para a juventude. Em Canoas, criamos o Parlamento Jovem em 2009. Eu, como cidadã canoense, até hoje desconhecia, mas, né, tudo bem. Beijo pra secretária Maria Rita Feijó. Botou aqui parabéns, Solange e Camilinha, grande parceiras, queridos amigos da família Quinto Elemento. Quero voltar aí, já fiquei com ciúmes. Grande abraço. O espaço tá aberto. E era isso. O Cebola aqui botou também o número da lei. Lei 5.400 de 2009. Que legal, Cebola. Legal que já existe, que façamos mais iniciativas diferentes, cada vez mais com inovação, mas buscando puxar o jovem mas para dentro das gestões, fica aqui registrado então que desde 2009 já se faz o Parlamento Jovem aqui em Canoas. Parabéns, bacana, e que apareçam novos projetos aqui em Canoas. A gente pode até deixar o espaço aberto aqui da rádio, se ele quiser vir até aqui, né, para falar um pouco mais sobre esse projeto. Vamos finalizar? Vamos para os congratulations. Isso? Deixa eu mentalizar aqui os nomes, porque eu sempre esqueço. Mandar um abraço, né, para a Borracharia Canoas, né? A Rê tava de aniversário final de semana agora que passou. Um beijo para Renata e pro Douglas. Pro Digão da Personalize, nosso amigo Henrique Martins de Freitas, da Guajuvira Centro de Artes, Luiz Rogério Lopes, Artes Gráficas, Living Imóveis, nosso amigo André Bush e Dr. Laércio Fernandes. Isso aí. Então tá, como sempre eu começo me despedindo, né? Vou agradecer mais uma vez a todos aí que participaram da nossa live, que assistiram, agradecer a presença de vocês, pelos bons exemplos, por estar fazendo acontecer, que venham mais gestores públicos aí fazer por todo mundo, pelos cidadãos, que é isso que a gente vota, a gente quer que as coisas aconteçam. Então, mais uma vez, obrigada a todo mundo e até a quarta que vem. Teu recadinho,
Eu queria mandar um beijo aí pro paizão, pra mãe, pro meu filho que tá lá com a minha mamãezinha. Um beijo para todos, amo vocês. E queria agradecer mais uma vez a família Quinto Elemento por esse espaço, por esse horário, que eu acho muito bacana o debate sempre com vocês, né? Expor as nossas ideias, criar novos projetos, porque acredito que aqui também seja um local de trazer novos pensamentos aí para a gente pôr em pauta, né? Levar para nossas cidades. Queria agradecer também a secretária Solange por me abraçar aí, né? E vir até comigo nesse programa com vocês, né? Só agradecer ela por tudo que tem feito por mim também, né? Um beijão para todos. Secretária. Agradecer primeiramente a vocês por estarem nos recebendo, né? Gostei muito de vir. Que bom. A Camila por ter, né, iniciado essa ligação entre nós, né? Um abraço pro Rafa, que eu acredito que ele esteja ouvindo também, né? Para a secretária Rita, sempre parceira, né? Um abraço, chefa. Um abraço para ela. Não fica com ciúmes, depois tu volta de novo aqui. Pro meu pessoal, o Matheus, né, que fez um comentário, a Deise do Cine, eu vi que ela tava ali nos comentários. Tava, sim. A Daiane da Coordenadoria da Mulher. Um abraço Beijo. pra todos vocês. Quero trazer tu aqui, hein, Daiane? Fica a dica. O espaço é de vocês, é só chamar e vir. A gente é um espaço democrático e a gente gosta. A Camila sempre nos apresenta pessoas do mais alto nível, com a conversa sempre bacana e com o mais importante, que a gente acha muito importante, com projeto, com trabalho. Isso é muito bacana. Então, boa noite, então, Lili. Boa noite, pessoal. Obrigado por todos que estiveram com a gente aqui. Obrigada a vocês. É sempre muito bom. Quando a Camila traz suas convidadas aqui, até a própria Camila é sempre cheia de ideias, né? Que bom que está conseguindo colocar em prática, que está conseguindo expandir para dentro da gestão. Essa tua cabecinha pensante. Sempre do né? tico e teco. Então, só gratidão e até quarta que vem. Então tá, a secretária Maria Rita Feijó botou aqui, obrigado. O Adriano de Souza Peixoto botou aqui, ó. Um grande problema na nossa cidade. Cada vez que muda a gestão, não dão oportunidade a bons projetos na cidade. É verdade. E a Daiane botou assim, ó, frio na barriga, mas vamos sim. E o Cebola botou aqui, ó, Adriano de Souza Peixoto, mas podemos exigir que dê continuidade, enquanto cidadãos temos esse direito. Abração, meu amigo. É isso aí, galera, vamos encerrar então. Não ficar no debate. Vamos encerrar então, galera, vamos encerrar. Queria dizer então, mais uma vez, pegando aquela temática, né, do amor. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos trazer o amor, vamos botar pra fora. Isso é muito importante nos dias atuais, a gente sabe. Vamos respeitar o pai e a mãe, vamos amar a família, mas vamos levar isso pro próximo. Somos todos irmãos, somos todos iguais, somos todos filhos de Deus. E Deus é que rege toda a nossa caminhada. Então vamos se amar, vamos viver, vamos ser felizes. O verdadeiro barato da vida, tá? É viver e ser feliz, tá? E vou dar uma diquinha aí pro pessoal que dinheiro é só papel, tá? Só papel, nada mais, tá? Mas o conhecimento, a sabedoria, esse sim tem valor. E as amizades, o abraço, o amor, o carinho, nada se compara, dinheiro nenhum. Então vamos amar e vamos viver e ser feliz. Etnias está saindo fora, todas as etnias em uma só família. Até quarta que vem. Obrigado, meninas. Me sinto honrado. Obrigada. Mais uma vez. Tamo juntão. Beijo. É nóis. Salve! Salve! O W tá aí, não? Não, acho que não. Acho que ele deixou a gente. Então vamos continuar? É que sabe o que é? O seu Monteiro trocou o horário, gente. Sabe por que o W não tá dando pressão na gente? Porque o seu Monteiro trocou o horário dele. Bom, não a gente sei. fez toda sexta, eu não. tchau. Eu não sei se o seu Monteiro, se ele tiver assistindo. Todo mundo deu tchau. Eu fiquei aqui, eu vi ele dando tchau, fiquei pensando. Quem que vai desligar? Isso é de nós, né, gente? O seu Monteiro, eu não sei se ele trocou o horário dele. Tá bom o programa, Cebola disse que é pra continuar. Eu acho que eles deram 2 horas de programa. Não. É que assim, ó, o seu Monteiro trocou o horário do programa dele.
que era depois do nosso. Por quê? Porque Que era um problema. Era sempre um problema. A gente sempre roubava um tempo dele, entendeu? Aí agora ele foi pra segunda-feira. Aí o W não tá mais acostumado com isso. Então, se ele deixou mais 1 hora, segue o baile. Mas eu tenho a sugestão, eu acho que essa 1 hora é muito pouco. Passa muito rápido, ainda mais quando o papo tá descontraído, a gente tem assunto para conversar, a gente tem o que debater, o trabalho para se apresentar e tal. Então eu acho que é uma coisa que a família Quinto Elemento tem que analisar aí. Ou a gente faz dois programas na semana, ou a gente vai ter que trabalhar em 2 horas. Eu acho que é melhor 2 horas. Né? Porque a gente já teve exemplos, né? Quando a secretária Maria Rita veio, faltou tempo para as meninas. Quando o Mark B veio, faltou tempo. E assim outros convidados que vieram, a Luciara, o Vitor. Faltou tempo. Então sempre falta um tempinho. Minha voz tá aqui. Vamos tocar uma musiquinha com a Paola então, Paola. Quer tocar a nossa trilha? Beijo pra dona Maria Cleci, que entrou agora. Beijo. Cleci. Ó, a Maria Rita disse que só vem se for 2 horas. Ai, claro. Combinado então, já vamos alinhar isso aí com o W. E com o lanche, né? É biscoito. Biscoito. Café e biscoito, porque eu sei que tem na tua sala aí. E bolacha de gente rica, né? Bolacha de gente rica. Adoro. Ai, vamos lá. Lola, vamos cantar um pouquinho pra descontrair então e apreciar o talento da nossa Paola Foleto. Vamos lá, que é muito lindo. Não tô com a minha voz muito boa, não. Tô meio rouca. Tá com febre, né? Mas eu vou cantar. Tá com febre, mas não era Covid, gente. Qual é a música pra cantar? É o que tu quiser. Se eu quiser, não, me fala uma, né? Quer cantar a nossa trilha? Tá, pode ser. A hora chegou, vamos todos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Não precisa ir longe, procura ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Tá bom, né? É isso aí, Lola. Eu quero aproveitar o gancho do que a Camila tava falando, né? O Cris falou. Pode continuar. Tu vai continuar? Tá. O W chegou. Agora não. Agora não, amigo. Dá licença. Agora o W vai cantar. Do olhar pro vizinho, né? Muitas vezes a gente não olha pro nosso vizinho, né? Não enxerga, não pergunta se ele tá passando por uma necessidade. Às vezes a gente só vive o dia a dia ali. Então vamos perguntar pro vizinho lá se tá precisando de um arroz, de um leite para as crianças. Isso não... Deus dá de um abraço, de uma conversa. Então isso Deus dá em dobro, tá, gente? O W chegou, gente. Agora a gente então tá, pessoal, agora é de verdade. É um tchau de verdade agora, tá? É isso aí, boa noite a todos, fiquem com Deus. Vou pedir tempo, hoje eu vou deixar eles não pedir tempo. Sim, fez a gente pagar um bico ao vivo. Isso aí foi castigo, né? Nobre vagabundo, então pare e respira fundo. Em meio a esse caos soturno, arquiteto do universo da terra perdeu o prumo. Milhares, bilhões sem rumo de um ciclo que só se fecha pra o olho que tudo vê. Tristeza vira comédia no tic-tac da esfera. Os leão tão com fome entre a cruz e a espada. Entre então microfone, escolha mais que certa sem arrependimento. Buscando a liberdade no contínuo movimento. Notas voam com vento, dinheiro é só papel. Números de série que prendem vários réus. Sem ilusão, pé no chão, letra e coração. Da entrada ao Pantanal, Dom Supremo na missão, niga.